Olá, meus amigos e irmãos, a paz de Cristo Jesus. Hoje Deus me deu um sonho e eu estou muito relutante para poder falar a respeito desse sonho, porque eu tenho uma grande preocupação e um temor muito grande, porque eu acredito que são coisas muito sérias. Mas eu estive pensando que talvez esse sonho não possa vir ser direcionado somente a mim. Eu só peço a vocês que prestem bastante atenção, quem sabe você possa ter a interpretação deste sonho e possa talvez estar nos explicando aí com mais clareza. Neste sonho, eu estava em um quintal bem amplo, onde existia algumas pessoas, e eu estava ajudando a uma pessoa em específico para poder ajeitar a sua casa, colocar o seu telhado. Nós fazíamos um esforço bem grande para poder fazer aquele telhado e de repente nós conseguimos colocar aquele telhado, e aconteceu que ao colocar o telhado nós entramos para dentro da casa e tinha uma quantidade grande de pessoas olhando para aquilo, quando de repente o tempo mudou de tal forma que havia uma ventania muito que agitava tudo, e dava para perceber que o telhado estava quase voando, e num ato de desespero, de não querer deixar com que aquele telhado voasse, eu colocava algumas pedras para que aquilo não viesse a acontecer, porque todos nós sabíamos que se aquele telhado saísse, nós ficávamos expostos ao tempo, ao temporal, aquilo que estava acontecendo ali. Bom, nesse desespero, eu estava fazendo um grande esforço para que aquilo não viesse a acontecer, porque eu tinha a certeza que iria realmente prejudicar não somente eu, mas as pessoas que ali estavam. E ocorreu o seguinte, que naquela tentativa chegou um determinado momento que nós não conseguíamos segurar a força daquela ventania, e aí se deu que o telhado saiu e nós conseguíamos ver, por incrível que pareça, a terra, a terra num formato azul muito lindo, e eu via que ela rodava, tudo, as estrelas, tudo rodando, e eu percebia que na terra tinha uma imagem como se fosse de um homem, e ela estava muito azul, mas uma cor linda, mas o tempo turbulento, as estrelas tudo, sabe, se envolvendo uma nas outras. Eu não sei como falar assim para vocês o que aconteceu, mas dessa forma, tá? Elas vêm assim rodando, e eu via aquilo, ficava deslumbrado. Quando de repente também parece que nós fomos arrancados de dentro daquela casa, e quando fomos arrancados, ou aquela casa, né, do nada assim, pum, sumiu, eu avistava ao longe, como se fosse no morro, milhares de pessoas com as vestes brancas, 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 brancas. Mas algumas ao longe nós víamos essa pessoa, eu via essas pessoas, mas perto da gente eu via milhares de pessoas correndo desesperadas para lá e para cá, e os animais soltos na rua. E aí eu não tive esse discernimento se eles estavam correndo atrás das pessoas ou se não, mas o que estava atrás de mim era um leão. E o leão, ele estava vindo atrás de mim, mas ele não estava com, como se posso dizer, um sentimento de raiva, não parecia que ele queria me atacar, parecia que ele estava apenas indo atrás de mim, e eu não tinha o discernimento se ele queria me atacar ou não, e eu saía correndo junto com outra pessoa. E eu corria, entrava por uma rua, entrava por outra, e ele continuava atrás de mim.
Até que chegou determinado tempo que eu tinha que pular um local, e de fato era um local alto, e eu fiquei com medo de que uma pessoa achasse que eu estava tentando entrar na casa dela. Então eu acabei ficando um pouco agarrado, mas assim que eu consegui pular e sair no outro lado, o que aconteceu? Eu já estava perto de um poço. Anteriormente esse poço estava totalmente poluído, totalmente sem nenhum tipo de vida, mas depois de um certo tempo, depois de alguns esforços que eu e essa outra pessoa nós tivemos, eu olhava para aquele poço e eu já podia ver vida de peixes. E alguém diz assim: ora, tivemos uma nova oportunidade, porque a vida voltou. Nisso que a vida voltou, tudo, quando eu ouvi aquela palavra, tudo voltava ao seu devido lugar, tudo voltava normal, a paisagem, tudo. Aparentemente parecia que nada tivesse acontecido. E o sonho foi até aí. Quando tudo voltou ao normal, eu despertei. E com muita sinceridade, depois eu fiquei na madrugada refletindo a respeito disso. A verdade é que eu não tenho tal discernimento para poder falar a respeito desse sonho. Por isso, mesmo tentando reter, incomodado, eu decidi falar com os irmãos, compartilhar com os irmãos, porque eu tenho a plena convicção que algumas pessoas têm o discernimento. E eu tenho muita preocupação quanto revelação, quanto visões, porque eu acredito que a maior revelação é a palavra de Deus para nossas vidas. Mas eu também acredito nos dons e nos talentos que as pessoas têm, por isso eu respeito. Mas eu preciso ter um discernimento para não contar mentira, não contar a mais daquilo que o Senhor nos fez presenciar. Meus amigos, se de fato isso falou contigo, ou de repente é algo que Deus possa te dar e colocar aqui nos comentários, eu peço a você, educadamente, faça isso em nome de Jesus. E esse é o vídeo de hoje. Eu quero compartilhar isso com vocês. Foi um sonho que Deus me deu, e eu não sei por qual motivo, mas eu ultimamente eu tenho sonhado com algumas coisas, e eu tenho a plena convicção de que o que a nossa irmã ela disse num dos seus comentários, que Deus estava levantando pessoas nestes últimos dias, eu tenho a plena convicção que Deus está levantando você para poder contar muitas bênçãos e maravilhas. Se você gostou desse vídeo, se você ainda não é inscrito, eu peço a você, se inscreva no canal, compartilhe, comente o que você achou, o que você entendeu, se você teve o discernimento, deixa o like para nos ajudar, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus, amém.